Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra. Eu, na verdade, eu nunca preguei nesse assunto. É um assunto que eu sempre converso com os irmãos. E, por exemplo, esse assunto faz parte do estudo dos novos membros, do treinamento de novos membros. Eu queria seguir a mesma didática, não uma didática de pregação, mas uma didática de conversar com os irmãos. Amém? Amém? Conversar, né? Até se pudesse eu ia estar mais perto aí de você, né? Para que a gente possa entender um pouco mais de um princípio precioso da palavra de Deus. Queridos, o inimigo lança a mão de muitas situações para nos afastar de Deus. Uma delas é o pecado. Não é? E a gente prega bastante contra o pecado. Isso é um alerta importante para nós. Afinal, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é capaz de produzir uma coisa só: morte. Morte espiritual, morte de relacionamentos, morte profissional, morte. É isso que o pecado é capaz. No entanto, existe outras situações que Satanás usa e que muitas vezes não são ilícitas, que tem igual propósito. Qual é? Nos afastar de Deus, nos tirar dos caminhos do Senhor, nos tirar do propósito do Senhor. E às vezes nós não nos atentamos a essas verdadeiras armadilhas discretas, camufladas. E às vezes a gente mete o pé nisso aí, e isso se torna uma cadeia, correntes que nos aprisionam. Então nessa noite eu quero falar da injustiça. Fala comigo, injustiça. A injustiça, não é? Que muitas vezes Satanás usa e transforma isso em verdadeiras cadeias na nossa vida, e eu chamo de prisão da razão. Eu tenho razão. Fala assim comigo com a cara meio amargurada: eu tenho razão. Você não está vendo que eu tenho razão? Eu estou certo e ele está errado. É o depoimento que às vezes temos. Eu estou certo, todos sabem que eu estou certo, todos sabem que eu estou do lado da luz. A própria palavra de Deus garante que eu estou do lado da luz e ele está nas trevas. A gente escuta isso, né? A gente escuta isso. E você já conhece, né? A boca entrega os segredos do coração. A boca entrega um coração adoecido, azedo, amargurado. E quando a gente chega de mais perto e vai conversar com essa pessoa, de fato, ela tem razão. De fato, a situação, ela é uma vítima de uma situação. Ela é uma injustiçada. Nos deparamos com um discurso que confere. No entanto, toda essa injustiça se ancora num sentimento tóxico: falta de perdão, rancor, ódio, desejo de vingança. Então, queridos, o desejo de justiça, o clamor por justiça é lícito, mas quando a gente passa de alguns limites, quando a gente ignora alguns princípios, isso se torna danoso, envenena o nosso coração e nos leva para longe de Deus. Fala aí, misericórdia. Olha como é terrível. Olha como é terrível. É quando eu estou certo, mas por ignorar princípios, eu acabo reprovado. Olha isso. Eu estou certo, mas por ignorar princípios, eu acabo reprovado. Então, todo injustiçado, ele tem um desejo. Ele tem um desejo de reparação. Ele espera reparação, não é? E ele espera que alguém venha estabelecer a justiça. Porque quando alguém estabelece a justiça, fica claro para todos de que ele estava certo.
Então ele não vai estabelecer justiça em favor de si mesmo. Ele espera que o seu pai, que os seus líderes, que os seus governantes, que alguém de autoridade veja a injustiça e vá lá e restabeleça a justiça. É assim que ele espera. E ele aguarda ansiosamente essa reparação. Porque essa reparação vindo de outro confirma que ele estava certo. Você viu? O pastor percebeu e corrigiu. Você viu? O pai percebeu. Você viu? É assim que é. Acontece, queridos, que quando a justiça não acontece, as coisas vão se azedando um pouco mais no coração. E então entra para a amargura. E a amargura não tem limites. Se o injustiçado aguarda que a justiça seja feita por outro, porque isso confirma que ele é vítima, o amargurado, ele faz justiça pelos próprios meios. O amargurado faz justiça com as próprias mãos. E então, acaba por completo reprovado. Estão entendendo? Eu vou melhorar isso, para que você possa entender melhor. Então, a injustiça, a busca por justiça fora de princípios, pode nos levar a cadeias, a prisões, a prisão da razão, a prisão do eu estou certo, ele está errado, e isso é sem fim. Então, eu vou mostrar para vocês algumas situações que vão, de uma forma prática, melhorar esse conceito. O primeiro que eu quero recorrer é o relacionamento de Saul com Davi, muito estudado, todos nós conhecemos, não é? Davi extremamente fiel e servindo Saul, mas Saul extremamente injusto. E aí a gente vem pelo primeiro texto, que é 1 Samuel 19:10. Já está lá? Aí sim, hein? Que eficiência, muito bom, parabéns, Junião. 1 Samuel 19:10, Saul está endemoniado, Davi está servindo Saul, mas olha o que Saul apronta. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi fez o quê? Desviou-se, e a lança fez o quê? Encravou na parede, e Davi conseguiu escapar naquela noite, porque Saul perseguiu persistentemente Davi. Entenda o seguinte: o rei mais poderoso com um exército mais poderoso passou agora a perseguir Davi insistentemente. Tem uma passagem, eu não trouxe aqui, o negócio ficou tão terrível que Davi fugiu para o meio dos filisteus. Lembra de Golias? Golias era filisteu. Davi entendeu que era mais seguro estar lá, no meio dos filisteus, do que em Israel. E chegou lá no meio dos filisteus, os caras falaram assim: você não é o Davi? O cara que cantava musiquinhas? Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Você é o cara. Davi fingiu que estava louco, ficou babando e riscando a porta da cidade. Para não morrer, em fuga. Então, queridos, uma profunda injustiça. Então, num dado momento da história, Saul perseguindo Davi e Davi fugindo, ele se depara numa oportunidade sem igual. É o texto que nós vamos ler, 1 Samuel, o capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 7. Saul vai estar numa situação de muita vulnerabilidade. Abre na tua Bíblia aí, se você puder. Queria encontrar uma versão que é antiga, que pode até nos ajudar a entender melhor algumas coisas aqui. 1 Samuel 24, versículo 3. Eu vou começar bem no meio ali, ó.
havia ali uma caverna. Estão comigo? Estou começando bem no meio lá. Pulei o pedaço lá do curral das ovelhas. Cheguei ali, havia ali uma caverna. Estão comigo? Amém? Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer o quê? Suas necessidades. Tem uma versão, se eu não me engano, a Almeida atualizada, que fala que Saul entrou para aliviar o ventre. Você entendeu? Aliviar o ventre. O rapaz estava apertado. Pense numa situação de vulnerabilidade, né? Aliviando o ventre dentro de uma caverna. E Saul entrou para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Meu Deus. Pode passar, Junião. E eles disseram, os soldados estão falando para Davi: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Rapaz, tinha até uma profecia. Imagina. E Saul lá fazendo o serviço. Vulnerável. Olha então. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Saul estava muito ocupado. Pode passar, Junão. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Pode passar. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Pode passar. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul. E esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Queridos, Davi foi perseguido por Saul de todas as formas. Teve esta oportunidade e outra oportunidade de matar Saul e não matou. Deixou com que Deus fizesse justiça entre ele e Saul. E quando recaiu sobre Saul a justiça de Deus, e Saul estava morto, nem nessa hora Davi comemorou. Nem nessa hora Davi comemorou. Então, existe aqui um grande ensinamento para praticarmos quando estamos vivendo injustiça. Estão comigo? Injustiça. Pastor, eu estou vivendo injustiça. Deixa eu te falar, precisamos estar preparados para isso. O povo de Deus suportou injustiça. Davi suportou injustiça. Jesus suportou injustiça, sim ou não? A igreja de Atos passou por injustiças, foram chicoteados injustamente. Os crentes dos nossos dias andam muito fracos, frágeis. Me perdoe, eu chamo de florzinha de Jesus, porque diante de uma coisinha qualquer, e às vezes injustiça, chegamos de mais perto e de fato, injustiça, de fato, são vítimas. Mas isso não pode servir para nos tirar do plano do Senhor. Isso não pode servir para nos tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então aprende com Davi. Aprende com Davi. O rei que ele honra e que poderia matar e não matou, não desiste de ir atrás dele. Então aqui tem 2 princípios, eu já abordei com os irmãos em outro momento, mas aqui é importante. O primeiro princípio, que é claro na vida de Davi, e a gente vai, que nos ajuda que nos capacita a vencer nesse tempo de injustiça fala assim comigo, a obediência é condicional. O que é isso? Mais convém obedecer a Deus do que aos homens. Temos esse texto aí, é um texto do Pedro falando, Atos 5:29, diante da perseguição, diante de muita injustiça, Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, é preciso obedecer a Deus, obedecer antes
a Deus do que aos homens. Amém? Então, a obediência é condicional. O que você está me pedindo está de acordo com os meus princípios e valores? Está de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus? Está, ótimo, vou obedecer. Não está, não vou obedecer. Então, entenda uma coisa, se a obediência ela é condicional, a honra é incondicional. Fala comigo, a honra é incondicional. É incondicional. O Senhor nos manda honrar os nossos pais, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos governantes, independentemente de que eles sejam bons ou ruins. Deuteronômio 5, versículo 16, fala exatamente disso. Honra teu pai e tua mãe, se eles forem bonzinhos e lhes atender em tudo que você quiser. É assim? Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. E agora vai mudar o assunto. Vai dar uma recompensa para quem vive esse princípio. Para que tenhas o quê? Longa vida e tudo vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, queridos, a honra é incondicional. Se o meu pai é bom, eu honro. Se o meu pai não é bom, é bem aquém das minhas expectativas, eu honro. E vivendo o princípio da honra, eu tenho vida longa e sucesso. É isso que diz o texto. Tudo lhe vá bem e vida longa. Então, esse é o desfecho desses dois princípios. Ignorar esses princípios nos coloca numa situação complicada, apesar de estar certo. Pastor, mas eu estou certo. O meu pai é um alcoólatra. Meu pai é um alcoólatra adúltero. Eu estou certo. Está certo. Está certo. Mas tem princípios. E se você ignorar esses princípios, mesmo certo, você pode acabar do lado de lá reprovado. Então, vamos melhorar isso aí para você entender. Quando o pai corresponde, eu vou falar da figura do pai, pode ser do líder, do pastor, vamos ficar na figura do pai que é mais fácil e é onde temos muitos problemas, né? Quando o pai corresponde à nossa expectativa, ele é aquela figura que a gente espera, fica muito fácil honrar. Fica muito fácil honrar. Agora, quando ele se comporta de forma que eu acho que é errada, quando ele se comporta mal, então eu me sinto no direito de recompensá-lo pelo mal que ele me faz. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, né? E aqui está a grande encruzilhada. Ele se comporta mal. Eu estou numa encruzilhada. Então geralmente é assim. A ideia é assim: já que você não é o pai que eu esperava, já que você é um fracasso, eu vou dar a você o que você merece. Desonra. Eu vivo o inverso do princípio. Se o princípio, a honra, nos dá vida longa e sucesso, a desonra encurta a vida e faz de uma vida um fracasso. Entende? Estão comigo? Um pai alcoólatra. Então como é que eu vou viver, pastor? Fala aí, Junião, como é que eu vou viver? Me explica isso aí, está difícil, né? Está difícil. Vou te explicar. Meu pai é um alcoólatra, um adúltero, um beberrão, me explica como é que é. Eu vou te mostrar como é que é. Ô filhão, vamos beber vamos pro boteco, vamos pra zona. O pai, obedecer é condicional. Ô pai, eu tenho alguns princípios e valores que não me permite. Até inclusive acho que o senhor não deveria ir. Mas eu não posso. Isso não é bom para mim, não faz bem para mim. Então me perdoe, eu não posso acompanhar o senhor nisso. Ah, você é um fracote mesmo. Você é um carça frouxa. Você entende? Eu não obedeci sem desonrar. Estão comigo?
Qualquer outro caminho. Ô filhão, vamos comigo lá. Não. Pai, você é um fracasso. Você é a maior vergonha. Viu? Você é o pior pai que alguém poderia ter. Olha o que você é capaz de dizer para o seu filho jovem. Eu não quero ter o fim que você está tendo. Eu tenho vergonha de ser chamado teu filho. Pronto. Ele está certo? Está certo. É lícito ir, é honroso ser um alcoólatra, um adúltero? Claro que não. Estava certo, mas por causa da desonra termina reprovado. Entendeu? Eu não vou esticar muito isso aqui. É o que Davi está nos ensinando. Na sua relação para com Saul, ele estava certo, mas isso não, ele era vítima, ele estava sendo injustiçado e perseguido, mas isso não lhe dava direito de desonrar. Então sabe o que acontece? Deus fez justiça e Davi foi aprovado e Saul rejeitado. É isso. Então Davi viveu fielmente o princípio da honra e Deus fez justiça. Davi se tornou um grande herói, não é? Então, você mede assim o tamanho do herói, quantas pessoas conhecem alguém que chama Davi? Deixa eu repetir a pergunta aí. Quem conhece uma pessoa que chama Davi, levanta a mão aí. Aí, ó, todo mundo. Quem conhece alguém que chama Saul? Tem um aí, ó, tipo 50-1. Entende? É isso. Isso mostra o tamanho da honra que Davi recebeu. Então, o Senhor Jesus, ele também viveu esse princípio, queridos. Diante de uma grande injustiça, de um tribunal injusto, de toda aquela afronta que fizeram com o Senhor Jesus honrou, né? Herodes, mandaram Jesus até Herodes, Jesus foi. Ele foi lá e esculachou Jesus. Mandaram Jesus para Pilatos, Jesus foi. Foi Jesus até os sacerdotes, o Caifás, o Anás, os caras, Jesus foi. É por isso Jesus cumpriu esse princípio, respeitou esse princípio da honra diante da injustiça. Estão comigo? Pastor, estou sendo injustiçado. A obediência é condicional, a honra é incondicional. Presta atenção, para que você, não estando certo, acabe reprovado. É por isso que Jesus foi aprovado, e o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. O texto de Filipenses 2, põe para nós lá, 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Queridos, é por isso que o Senhor, é por isso que ele foi honrado. É por isso que ele foi honrado, porque diante da injustiça, ele não quebrou esses princípios. Então eu falei para você de duas pessoas, né? Uma delas Davi, a outra Jesus, que viveu o princípio da honra diante da injustiça. Amém? Se você for olhar a igreja primitiva, também faz a mesma coisa. Agora eu vou mostrar para você alguém que viveu a desonra. Então, Davi virou herói, aprovado. Jesus, exaltado, o Senhor lhe deu um nome acima de todo nome, aprovado. Agora nós vamos ver alguém que vive o princípio da desonra. Alguém que, estando certo, acaba reprovado. Amém? Vamos aprender? Abre agora a Bíblia para que a gente possa fazer uma leitura rápida. A gente não vai ler, a história é longa, eu espero que você possa ler depois na tua casa. Mas abre comigo em 2 Samuel capítulo 13. Nós vamos ler só os negritos, aí isso já nos ajuda. Segunda Samuel 13. O que nós vamos estudar agora? Um cidadão que, estando certo, ignorou princípios e acabou reprovado. Todos encontraram? 2 Samuel 13? Então olha para mim aqui, né? Daqui a pouco a gente volta para o texto. Davi,
ele teve várias mulheres e teve filhos com várias mulheres diferentes. Então, nós vamos chegar aqui numa situação onde um filho de Davi, ele vai violentar, estuprar a sua meia-irmã, né? Ela era irmã por parte de pai apenas. Então, no capítulo 13, logo abaixo do capítulo 13, está um negrito aqui na minha Bíblia. Tem um negrito aí na sua? Olha como está na minha aqui. Tamar é violentada por Amon. Como é que está na sua? Tá assim aí? Então, Amon é um dos filhos de Davi, e ele arma uma palhaçada, e ele estupra Tamar. 2 Samuel 13. Ele estupra Tamar. Acontece que Tamar tinha um irmão, que chama Absalão. E Absalão, quando fica sabendo que a irmã dele foi abusada pelo outro meio-irmão, ele ficou revoltado. Ele está certo ou não? Ficou revoltado. Ficou revoltado. E era justo e profundamente necessário que Davi punisse o estuprador, tomasse uma atitude com relação a Amon. Mas sabe o que aconteceu? Davi nada fez. Todo injustiçado espera reparação. Todo injustiçado espera que alguém estabeleça a justiça para comprovar que ele era de fato vítima. Acontece que Davi não fez nada. Absalão ficou arrasado com a falta de justiça, com a paralisia do nosso herói, Davi. Paralisia. Não fez nada. E foi consumido de ódio contra Amon. Não é? Então, depois de 2 anos, fala comigo, 2 anos, sem nada fazer, Davi, Amon cada vez mais gordo, Tamar, a irmã dele, definhando, Davi seguindo a vida, Absalão foi tomado de uma amargura e partiu e matou Amon. No meio do capítulo 13 está assim, Absalão mata Amon, em negrito. Está assim aí na tua Bíblia ou não? Tomado de amargura, Absalão mata os... Amargura leva a fazer justiça com as próprias mãos, lembra disso? Pelos próprios meios, vai lá e mata o seu irmão. E como se isso não fosse o bastante, ele avança num processo de profunda desonra para contra o seu pai. Desonra, completa desonra. Ele se tornou um grande crítico de Davi. É tipo um desses políticos, sabe, queridos, que ele é contra o outro, e ele fica assim, você está vendo, Davi não faz nada, não fez na tua causa, da senhora também não fez. Realmente, esse homem é um fracasso. Um grande crítico, e ele então passou a comprar, viu, todo amargurado, histórias ruins de injustiça chega nele. E ele vai comprando as brigas, ele vai comprando as causas. E ele, com essa politicagem, ele foi roubando o coração de Israel. E um dia ele se levantou contra Davi. Estava certo. Ele esperava reparação. Davi deveria ter feito justiça. Não fez. Ele estava certo. Só que ele está numa encruzilhada. E ele ignora o princípio da honra. Davi era ungido do Senhor. Davi era pai dele. E ele então se lança contra o pai de uma forma obstinada. E quem vive o contrário do princípio da honra, quem vive a desonra, colhe as consequências. Vida curta e fracassos. Então, Absalão perseguindo Davi, eu estou encurtando a história, depois você lê, de uma forma horrorosa, mas sim, pesada mesmo, não é? Absalão perseguindo Davi, acontece uma catástrofe, e ele acaba com a cabeça presa numa árvore. Estava fugindo. A retratação infantil coloca o cabelo dele enroscado na árvore,
né? Mas não é o que o texto bíblico diz, né? Mas assim, de uma forma bizarra e absurda. Veja se não é catastrófico isso. Vamos ler o texto lá, ó. 2 Samuel 18, versículo 9. Depois você lê a história toda. Olha isso, que bizarro. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ilustra-se que enroscou o cabelo dele, né? Ou sei lá, meteu o pescoço num gancho. Olha que coisa desastrosa. Olha que coisa bizarra. Ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula prosseguiu. E o homem ficou preso. O exército, os soldados de Davi, encontra ele lá. E Joabe não perdoa. Absalão acaba morto. Morto. Então vamos voltar aqui, queridos. Um jovem cheio de futuro, acometido por uma injustiça, se deixou envenenar pela amargura, se lançou em desonra e teve um final catastrófico. Entendeu? Desastroso. Desastroso. Então, aqui fica um ensino para nós. É certo que passaremos por injustiça. É certo. É certo. Uma igreja de Cristo, nós passaremos por injustiça. E precisamos estar preparados para suportar as injustiças e sermos aprovados no final. Aqui está o princípio básico. Aqui está um princípio básico. O Absalão estava certo, cara, mas terminou reprovado. E Davi estava errado. Nesse caso, né? Davi estava errado. Deveria ter punido. Mas sabe o que é? Davi não ficou sem colher as consequências da sua negligência. Mas ele se quebrantou, se arrependeu. Muitos dos salmos que lemos é Davi fugindo de Absalão. Davi fugiu de Absalão. Absalão foi para cima. Esse texto fala da fuga de Davi, não é? Davi negligente, mas se arrependeu e virou herói. Então, aqui tem um ensino para nós, um ensino profundo para nós. É o texto de Provérbios 4, versículo, acho que 23, eu estou sem óculos aqui, não dá para ler lá, é 23, né? Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se as injustiças dessa vida envenenar teu coração e te empurrar para a desonra, você mesmo certo, no final acaba reprovado. É só olhar para Absalão. Então, eu queria orar com os irmãos. Se você vive uma expectativa de reparação, pastor, mas é justo pleitear justiça? Claro que é. Mas eu preciso te dizer que quem é o justo juiz é o Senhor. Há um limite para alimentar isso no nosso coração. Se a gente perder esse limite, isso nos envenena a alma, com sentimentos tóxicos que nos adoecem e nos leva para um desfecho catastrófico. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar.